Boa noite, senhores. Tudo bem? Salve Maria. Eu queria hoje fazer um vídeo um pouco diferente, né, dos vídeos de ciência e filosofia. De vez em quando me dá na telha falar um pouco sobre catolicismo. E hoje eu gostaria de falar sobre os anjos da guarda. Porque eu acho que o anjo da guarda é tão importante e ele é tão negligenciado por nós, né? Inclusive eu negligencio o meu com frequência. Então, eu queria talvez te ensinar alguma coisa sobre os anjos, se Deus quiser, para que vocês tenham um pouco mais de respeito por eles, né? E se utilizem mais dessa amizade maravilhosa que Deus aí nos deu, né? É importante dizer que toda vez que eu falo sobre catolicismo, religião, eu estou me baseando em informações que eu aprendo com padres e livros católicos. Se eu falar alguma besteira, é obviamente que foi a minha culpa e fiquem à vontade para me corrigir, né? Mas vamos lá. Primeiro, falando um pouco mais geral sobre anjos, né? Anjos, ao contrário do que eu já escutei de algumas denominações protestantes que acham que anjos é uma palavra genérica para mensageiro e que poderia ser inclusive pessoas, né? Nós sabemos que os anjos são criaturas espirituais, né? Eles não têm corpo, eles são imateriais, né? Os anjos foram criados antes dos homens, né? Antes da matéria, foram criados aos bilhões e imediatamente foram postos à prova. Nós não sabemos exatamente a natureza do teste, mas é muito provável que tenha sido algo referente à salvação, né, à encarnação. E no caso dos anjos da guarda, é muito provável que o teste tenha sido o fato de que eles seriam alocados para a nossa proteção, né? Porque é importante entender que o anjo da guarda, na ordem da natureza, na ordem do ser, eles são superiores a nós, né? Eles são muito mais inteligentes, são mais perfeitos, né? Então imagina você aí que é um chato de galocha, imagina o seu anjo da guarda, né, quando foi criado, foi infundido no intelecto dele todos os conceitos de todas as coisas criadas, e lhe foi dado, imagino eu, a prova, né? Deus deu a liberdade para ele aceitar ou não ser o seu anjo da guarda, né? Ser anjo da guarda de uma criatura inferior a ele, e no seu caso especificamente de um mala, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Primeiro, o amor de Deus, de alocar a todos os homens uma criatura superior a ele para nos guiar, né? Nos iluminar, nos proteger, mas também a beleza da bondade e do amor dos anjos, né, que aceitam essa posição, né? Então, sejamos muito gratos pelos nossos anjos, desde a criação, né, desde a criação eles aceitaram aí no início serem nossos guardiões, né? Então, da mesma forma que como o demônio ele adora imitar a Deus, da mesma forma que Deus aloca um anjo da guarda para cada uma das pessoas que já existiu, né? E existirá, o demônio, nós podemos certamente especular, os teólogos geralmente defendem essa ideia de que o demônio também aloca um demônio específico para te atormentar, né? E é da opinião também desses teólogos que, caso algum anjo da guarda tenha caído, né, por exemplo, falhado no teste, o que certamente aconteceu várias e várias vezes, né, principalmente para os malas, o anjo falou: de jeito nenhum, me recuso, não servirei, e caiu para o inferno, né? Então é muito provável que esse anjo da guarda caído seja alocado para te infernizar, né? E eu rio um pouco disso, apesar de ser algo seríssimo, mas eu rio das pessoas insuportáveis, né? Que eu já conheci pessoas, vocês também, que são insuportáveis. Eu imagino, infelizmente, quantos anjos essas pessoas não condenaram, né?
um atrás do outro, pum, 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 foram caindo, e agora o cara deve ficar circulado de demônios, né, suspirando no ouvido dele, né? Mas brincadeiras à parte, né? Então, obviamente, uma vez que já tiveram bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos na história da Terra, nós tivemos muito mais anjos, né? Os anjos foram criados, aí vai saber, aos trilhões, né? O conceito aí, o consenso que nós temos é de que mais ou menos 1/3 dos anjos caíram, né? E 2/3 foram fiéis. Tá? Então eles são, como eu disse, imateriais, invisíveis, eles não dependem da matéria para aprender, então o conceito é apresentado ao intelecto deles por Deus na criação e eles aprendem imediatamente, né? A vontade deles fica fixa ali, é por isso que eles não podem mudar de ideia, é impossível, é uma idiotice completa você rezar pela conversão de Satanás ou de qualquer demônio, eles não mudariam de ideia jamais, estão eternamente condenados. E então eles se comunicam exatamente, né? Pedem autorização, é como se fosse uma telepatia, mas eles apresentam um conceito que eles querem discutir com algum anjo, algo que é difícil para nós imaginar, porque o nosso conhecimento ele tem que passar pelos sentidos, mas eles, sendo criaturas imateriais, não têm um corpo, né? Mas eles têm poder sobre a matéria, né? Então o nosso anjo da guarda, ele tem um poder, obviamente, que nós devemos pedir ajuda, né? Porque o anjo da guarda, com a nossa permissão, ainda que ele possa agir sem a nossa permissão, desde que Deus assim permita, né? Porque Deus nos deu a liberdade, mas o anjo da guarda, por exemplo, em uma emergência, em uma situação, ele pode nos alertar, ele pode se comunicar conosco sem que nós o convidemos, né? E eles comunicam geralmente pela nossa imaginação, né? Nós temos as memórias, o anjo da guarda ele não pode depositar um conceito como anjos fazem entre si, ele não pode, né, te dar o conhecimento total da coisa, mas ele vai se utilizar ali das memórias que você tem para apresentar uma imagem para o seu intelecto daquilo que ele quer que você preste atenção, que você faça, né? Ele pode ajudar o seu intelecto a compreender aquilo que está sendo apresentado, né? Todos nós já tivemos experiências desse tipo. Se você não teve, se você não se recorda de ter, faça um esforço que você vai se lembrar de momentos que você teve inspirações que certamente não vieram de você, né? Por exemplo, quando uma vez eu estava ainda no processo de conversão, eu tinha acabado de reconverter, né? E eu me lembro, na fila da comunhão, essa imagem me veio, eu penso muito em palavras, eu não sou uma pessoa muito imaginativa de imagens, mas me veio a passagem bíblica do centurião, né? Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei salvo. E aquilo foi me apresentado. Foi muito interessante. Eu estava na fila da comunhão e imediatamente eu compreendi a conexão daquele verso com aquilo que eu estava para fazer, não é? Que eu, enquanto medíocre que sou, não sou digno de receber a Cristo. A morada da minha alma não é digna de receber todo esse bem, não é? Mas Deus, em sua infinita bondade, resolveu me dar essa graça assim mesmo. Então eu não tenho ilusão nenhuma de achar que fui eu que lembrei disso convenientemente. É óbvio que o meu anjo da guarda, talvez eu tenha escutado essa passagem quando eu era criança e ainda era católico, e ele trouxe essa imagem à tona e ajudou meu intelecto a compreender o que estava sendo dito. Então, muitas vezes nós temos essas inspirações, às vezes quando nós estamos rezando e vem essas palavras maravilhosas, essas coisas que parecem, né, eu que sou uma pessoa tosca, fico imaginando como que eu posso produzir algo tão bonito aí na minha própria mente. É óbvio que há aí uma intervenção do nosso anjo da guarda nos inspirando, né? Então nós devemos sempre pedir auxílio ao nosso anjo para nos inspirar. E ainda que ele tenha a permissão de Deus em alguns momentos de nos inspirar sem que nós pedimos, né? Nós podemos, e é extremamente agradável ao anjo da guarda, que nós o convidemos,
né? Então convide-o. Diga, anjo da guarda, eu convido para minha alma, por favor, mova o meu intelecto na direção, a minha memória para a direção correta, a minha imaginação na direção correta. Se você tem problemas de concentração durante a missa, durante a oração, peça ao anjo para te ajudar, não é? Porque eles aperfeiçoam as nossas orações, porque são os anjos que levam as orações para Deus, né? Então ele mistura com a sua oração porca, do jeito que você é aí, ele mistura a oração dele e a torna a sua oração mais agradável a Deus. Então, sempre peçamos aos anjos que ajude-nos, né? Por exemplo, vocês que têm péssimas memórias, que viveram uma vida de pecado, peçam ao anjo para ajudar a bloquear essas imagens, para ele, né? Porque, ele, como eu disse, ele tem poder sobre a matéria e a imaginação ela é material, né? A memória ela é material. Então ele pode manipular e pode ajudá-lo a bloquear essas imagens desagradáveis. Você pode pedir para que, antes de dormir, é muito importante que nós peçamos ao anjo que nos proteja dos ataques do demônio, para que nós não tenhamos pesadelos, nós não traímos Deus em nossos próprios sonhos, que ele nos ajude a ter bons sonhos, não é? Ele pode, obviamente, como ele é imaterial, ele não está preso ao espaço, né? Então você pode certamente pedir para que esse anjo, o seu anjo, ele se comunique com outros anjos. Então, por exemplo, se você tem uma entrevista de emprego, ou você vai ter uma conversa muito difícil com alguém que precisa ser alguém que está agindo de maneira incorreta, a sua esposa ou um amigo, e você quer que aquela pessoa esteja mais preparada para escutar aquilo que tem que ser escutado, você pode pedir ao seu anjo que se comunique com o anjo da guarda da pessoa que você vai conversar, para que o anjo inspire naquilo que é necessário e que a pessoa tenha uma melhor compreensão e uma maior caridade, maior aceitação daquilo que será dito, né? Da mesma forma que os anjos bons, eles podem mover a memória, né, e a imaginação, também os demônios o fazem, né? Então os demônios estão ali continuamente tentando nos arrastar. Então nós devemos sempre pedir auxílio do nosso anjo da guarda, principalmente em momentos de tentação, né? Eu tenho pelo menos certeza de uma ocorrência em que eu fui atacado por demônios, né? Não digo visualmente, eu não vi demônios, obviamente, mas fui atacado na carne. E eu tive essa inspiração de eu estava sofrendo por muito tempo ali, a coisa não parava, o ataque, e eu obtive essa inspiração certamente do meu anjo da guarda, para imediatamente me ajoelhar e rezar o terço. E o ataque acabou quase que imediatamente quando eu comecei a rezar. Então sejamos muito rápidos e obedientes nas inspirações dos nossos anjos da guarda, né? Quando vier a boa inspiração, que nós não demoremos para efetuar o que o que ele pede de nós, né? Sejamos sempre rápidos, ágeis, como nosso querido São José, não é? Que, por exemplo, quando foi informado em sonho por um anjo que devia tomar a mãe e o menino e fugir, ele fez isso imediatamente, né? Imediatamente no meio da noite. Ou Nossa Senhora, né? Quando Gabriel meramente sugere, né? Ele não a comanda, não a manda visitar Isabel, né? Ele meramente menciona que Isabel está grávida e Nossa Senhora imediatamente, com pressa, vai visitar a prima, né? Então nós temos que nos inspirar nessa Sagrada Família e sejamos sempre obedientes aos anjos da guarda, né? Obviamente os anjos eles têm uma hierarquia, né? Tal como nós, né? No nosso caso aí uma hierarquia de graça, na deles de natureza, né? E também de graça, né? Porque como os anjos da guarda eles não têm matéria para instanciar, então cada anjo da guarda é sua própria natureza, né? Eles são diferentes espécies, por assim dizer. Então a diferença de um anjo para outro anjo é muito maior do que a diferença de qualquer pessoa para outra pessoa, porque eles são criaturas distintas, por assim dizer, né? Então eles têm uma hierarquia, são 9 hierarquias, né? O coro dos anjos,
e alguns estão perpetuamente dando a glória a Deus, outros são responsáveis aí pelos, de certa forma pelos fenômenos naturais, etc. Mas, né, para nós, geralmente são a categoria mais baixa de anjos, né, que são os anjos da guarda, e o anjo ele vai ser proporcional à missão que Deus tem para nós. Né? Então, um anjo, uma pessoa que tem uma missão importantíssima, não, ele vai receber um anjo mais inteligente, um anjo mais poderoso do que alguém que vai ter uma vida mais simples. Né? É do consenso dos teólogos que, por exemplo, padres, quando são ordenados, né, eles recebem um segundo anjo da guarda. Também a tradição nos diz que existem anjos da guarda para famílias. Né, você tem um anjo da guarda na família. Você tem anjos da guarda de locais, né, de igrejas, de prédios importantes, de países, nações. Né? Então, se você sabe, por exemplo, qual é o anjo da guarda, você pode rezar pelo anjo da guarda do Brasil. Se você acha que o Brasil está passando por um momento horroroso, você pode rezar pelo anjo aí da pátria brasileira para que nos ajude, né, basicamente. Né? Lembremos sempre que no juízo, quando morremos, o nosso anjo estará lá, né? E ele nos acompanhou durante toda a vida, ele viu de tudo que nós fizemos. E se nós vivemos uma boa vida, né, o nosso anjo nos defenderá no tribunal de Deus. Né? E se nós tivermos uma péssima vida, o nosso anjo nos acusará. Né? Então olha que coisa poderosa, né? Que coisa assustadora. Né? Então vamos agradar o nosso anjo para que ele possa nos defender no tribunal de Jesus Cristo. E não somente por isso, obviamente. Porque nós temos um amigo perfeitíssimo que quer a nossa salvação, que é lindo, maravilhoso, e nós devemos amá-lo profundamente. Né? Ele é um presente de Deus para nós e é, como eu já disse e repito, ele é superior a nós na ordem do ser e assim mesmo aceitou nos guiar e nos proteger. Então nós devemos muito aos nossos anjos da guarda. Tenho certeza que todos vocês foram protegidos e salvos pelos seus anjos várias e várias vezes. Eu, por exemplo, já dirigi carro bêbado 1 trilhão de vezes, já rodei carro no meio de estrada e não morri. Né? Deveria ter morrido várias e várias vezes na minha vida desregrada. E eu tenho certeza que em muitas, se não todas as ocasiões, o meu anjo da guarda teve um papel importantíssimo na minha sobrevivência, né? No meu bem-estar. Né? É óbvio, alguns detalhes que eu não comentei. Né? Os anjos, por serem materiais, eles não têm sexo. Né? Não, por favor, não deem nome aos seus anjos. Né? Eles são criaturas superiores a vocês. Né? Você não pode dar nome àquilo que é superior a você, e eles já têm seus próprios nomes. Né? Então, tratem simplesmente por anjos. Nós só sabemos o nome de 3 anjos e Satanás, né? Então, 4 anjos, 1 caído e 3 não caídos, né? Miguel, Rafael e Gabriel. Então, não deem nome aos seus anjos, principalmente as crianças, né? Aos pais, rezem aos seus anjos da guarda e principalmente aos anjos da guarda dos seus filhos, né? Não se esqueçam disso. Rezem todos os dias para os anjos da guarda dos seus filhos, para que eles protejam suas crianças, incultem, essa é uma palavra, incultar, enfim, né? Ensinem aos seus filhos a amar os anjos da guarda desde tenra idade, né? Ensinem a eles alguma oração ao anjo da guarda, sempre os lembre que eles têm um amigo, né? Para que brincar com amigo imaginário se você tem ali um amigo invisível, porém não imaginário, né? Let me see here. Acho que alguns santos enxergavam seus anjos, né? Alguns tiveram essa graça, Padre Pio, por exemplo, mas nós não devemos esperar esse tipo de milagre, nem devemos pedir por isso, né? Nunca peça, essa é uma regra do catolicismo,
Nunca peça para ver imagens, para ter sinais, nada de sobrenatural, tá? Isso aí é muita vaidade, é tentar a Deus e é convidar o demônio a se manifestar de uma forma ou de outra, né? Porque o demônio vai adorar produzir uma imagem de um anjo lá para te dar uns conselhos horrorosos, né? Então é isso. É isso que eu tenho para dizer, né? Os anjos são maravilhosos, né? Devemos convidá-los para para nossa alma sempre, né? Confiar em seus conselhos, nos proteger, para eles nos protegerem, e façam uso, né, desse grande amigo que nós temos, os honre, né? Rezem para o anjo todos os dias, de preferência. E é isso, não se esqueçam deles. E se esquecer, que é normal, porque nós somos criaturas caídas, peça desculpa. Tente sempre construir essa amizade. É uma amizade que será uma das melhores, se não, obviamente, tirando Jesus, Nossa Senhora, etc., será a sua maior amizade, né? Esse anjo está aí constantemente convosco, né? Então, para finalizar, eu vou fazer uma oração aqui para o nosso anjo da guarda. É uma oração muito bonita, eu não me lembro exatamente quem a compôs, me desculpem, mas eu gosto muito dela. É um pouco maior do que aquela que todo mundo conhece. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anjo Santo de Deus, querido, que por divina disposição me tomaste debaixo de vossa santa guarda, desde o primeiro instante do meu ser, e nunca cessaste de defender-me, iluminar-me e reger-me. Eu vos venero como padroeiro, amo-vos como guarda, submeto-me à vossa direção e me dou todo a vós, para ser por vós governado. Pelo amor de Jesus Cristo, vos rogo e suplico que não me abandoneis, ainda quando eu vos for ingrato ou rebelde a vossas inspirações. Antes, benignamente me reponhais em caminho direito, quando dele me desviar. Iluminai-me nas minhas dúvidas, nas quedas, levantai-me, fortalecei-me nos perigos, até me introduziste ao céu, a gozar convosco da eterna felicidade. Amém. Perdão pelo choro, mas eu sou muito grato ao meu anjo e me entristece muito tudo que eu o fiz passar e ver, né? Quantas vezes eu o desprezei, quantas inspirações me foram dadas durante, principalmente, meu período de ateísmo, mas mesmo agora, enquanto católico, quantas vezes eu não teria pecado se eu tivesse escutado o meu anjo da guarda, né? Então, aquele que tiver uma devoção perfeitíssima ao anjo da guarda não pecará, porque o anjo da guarda, ele obviamente, ele está na visão beatífica, ele deseja para nós a salvação e ele age por intermédio de Deus. Então é óbvio que se nós o obedecemos, nós estamos obedecendo Deus, né? Porque ele age com perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então, honremos esse grande amigo e eu espero que os senhores, a partir de hoje, criem uma amizade ainda mais forte com ele. E rezem por mim para que eu nunca mais magoe meu anjo. E todos nós, né? Obviamente. Então é isso. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.